Bondoso Deus e maravilhoso Pai, Deus de poder e glória, em cuja presença estamos, eu quero externar a Ti louvor, gratidão, engrandecimento, Te louvando, Senhor, por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos diante de Ti nesta manhã. Deus, eu Te peço, ó Pai, que o Senhor venha nos conceder graça e direcionamento, para que o Teu nome venha a ser glorificado em cada vida, em cada coração. Entra com a Tua providência, entra com o Teu recurso. Ó Deus, aqueles que ouvirão esse áudio, Senhor, se porventura estiverem enfermos, o Senhor tem o poder para curar, o Senhor tem o poder para libertar, meu Pai, e direcionar a vida de cada um de nós. Deus, que possamos estar nesta manhã com o nosso coração fértil, a nossa alma quebrantada para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Assim eu te louvo, te exalto e já te agradeço por essa ímpar, por essa grande responsabilidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de transmitir a Tua palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é com muita satisfação que mais uma vez eu estou aqui nessa manhã e eu acredito que de uma maneira direta ou indireta, ainda que seja em uma porção pequena, mas é a palavra de Deus que faz a diferença na vida de cada um de nós, se assim você crer e colocar na sua vida como uma atitude de prática de fé e verdadeiramente começar a enxergar o agir de Deus na tua vida. E nesta manhã eu estava aqui meditando em um texto bíblico e Deus ele falou algumas coisas para mim e eu quero dividir, compartilhar com vocês nessa manhã um texto que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 2, que diz assim: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui, o pano de fundo histórico, o contexto desse texto, vai dizer que Naamã, ele era um comandante do exército do rei da Síria, muito condecorado, renomado, reconhecido, porque através da vida de Naamã, muitas guerras a Síria venceu. E não muito distante desse tempo aqui, dessa escrita, a Síria fez incursão em Israel, saqueando, roubando os produtos agrícolas, mantimento, animais, valores, prata, ouro, saqueando tudo. Inclusive algumas pessoas para poder servir a eles ali na Síria. E dentro de uns desses despojos aí, dessa incursão que a Síria fez contra Israel, levaram uma menina, né? Quando fala menina, não era uma mulher, uma jovem. E essa jovem ficou servindo ali na casa de Naamã, ajudando nos afazeres domésticos, na faxina, na alimentação. Ou seja, ela foi trabalhar na casa de Naamã. E apesar de Naamã ser um homem condecorado, um comandante de exército, aonde através da vida dele a Síria obteve muitas vitórias, ele era leproso, né? Então eu acredito que quando Naamã chegava em casa, depois de tirar aquela farda, né, que por sinal deveria com certeza ser muito bonita, por debaixo daquela farda estava a lepra. E aí essa serva ali de Naamã, que estava ajudando ali, auxiliando nos afazeres domésticos, ela falou para a mulher de Naamã, falou: olha, se o meu senhor ele procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria dessa lepra. Então, quando Naamã chegou, a mulher de Naamã fez ele saber disso, né? Daquilo que aquela serva tinha falado. E o que Naamã fez? Ele deu ouvido àquela simples serva e foi falar com o rei da Síria. E quando ele falou com o rei da Síria, ele falou assim: olha, prepara 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, vestes finas, várias mudas de vestes finas, e leva para o rei de Israel, junto com a carta que eu vou te mandar. E na carta, o rei da Síria mandou para o rei de Israel, dizendo que queria que ele curasse o seu comandante de exército daquela lepra. E quando o rei de Israel
acabou de ler aquela carta, ele rasgou as suas vestes com indignação e declarou: porventura sou eu Deus para tirar a vida, ou para dar vida, ou para curar? E naquele momento o profeta Eliseu ficou sabendo que aconteceu aquilo e o rei rasgou as suas vestes, porque o rei não tinha condição de fazer com que acontecesse aquilo que estava sendo pedido na carta pelo rei da Síria para curar Naamã. Então o profeta de Deus Eliseu, ele pediu que Naamã fosse até ele. E aí ele foi até a casa de Eliseu. Mas chegando ali, para surpresa dele, Eliseu não saiu nem para fora para receber ele, porque ele estava ali com riquezas, com presentes, para poder dar para aquele que restaurasse a sua lepra, né? Como o rei não pôde fazer isso, ele não deu para o rei. E foi ali na casa de Eliseu, e para surpresa dele, Eliseu nem saiu para fora para receber aquele homem condecorado, respeitado, renomado, mas porém leproso. Mas Eliseu falou para Geazi: fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. E Naamã ficou indignado, enfurecido. Não, ele não me honrou. Ele disse no subtexto aqui, se você for ler com cuidado, eu pensei que ele iria sair, me receber com honras, ia invocar o Deus dele, ia impor as mãos sobre a lepra e eu seria curado. Agora vem mandar eu tomar banho no Jordão? Será que não existe lá em Damasco rios melhores do que esse Jordão? Abana, Farpá, ou seja, rios que não tinha nem comparação com o Jordão. Mas a questão aqui não era o rio, a questão era a obediência. E aí Naamã ficou ali relutando, bravo, enfurecido. E o servo de Naamã falou para ele: meu senhor, permita-me que te fale algo. Se te pedisse algo mais difícil, o senhor não faria? Aí ele foi sendo convencido até que foi o Jordão. E ele mergulhou 7 vezes realmente, e a Bíblia diz, né, diante de tanta relutância, de enfurecimento que ele ficou, ele foi curado, porque a palavra do profeta ela não pode cair por terra. E a Bíblia diz que Naamã ficou com a sua pele como a de um bebê, de uma criança, né? Então ele foi curado, ele voltou na casa de Eliseu para poder agradecer, dar presentes, e Eliseu não quis pegar nada. Nem os 350 quilos de prata, nem os 72 quilos de ouro, e nem vestes finas, nada. Falou: não quero nada, né? E a Bíblia diz que Naamã se retirou ali, e dizendo que verdadeiramente não haveria Deus a não ser o Deus de Israel, ele reconheceu que foi Deus que curou ele, né? Através da fala profética de Eliseu. Até aí tudo bem. E aí ele se distanciou a uma distância da casa de Eliseu, e Geazi foi lá, dizendo, mentindo, né? Foi procurar ele dizendo que tinham chegado 2 profetas ali, tinham profetizado para Eliseu, que era para receber um valor daqueles presentes. E ali Naamã não hesitou um segundo e deu ali 70 quilos de prata para ele, 2 vestes finas daquelas que ele tinha levado. Até aí tudo bem. Geazi estava mentindo. Quando ele chegou diante de Eliseu, Eliseu falou assim: Geazi, onde tu estava? Não fui a lugar nenhum. Não, foi sim, porque Deus me revelou que você foi atrás de Naamã para receber os presentes. Olha, porque tu tomou essa atitude que não era para ser tomada nesse momento e pegar nada dele, a lepra que saiu dele vai entrar em você agora. E na mesma hora, Geazi ficou leproso e vai perdurar por toda a tua descendência agora a lepra. E assim aconteceu. Porque Geazi, ele fez o que não era para fazer e mentiu para o homem de Deus. Não era para ele ter tomado aquela atitude. Mas Deus foi glorificado na vida de Naamã. Mas só que eu quero te falar algo aqui especial. Tudo começou aqui nessa linda história de superação, de obediência, de relutância, do agir de Deus na vida de Eliseu, através da vida de Eliseu, na vida de Naamã, ok. Então, essa história nos fala de um capitão condecorado, comandante do exército do rei da Síria. Só que Eliseu, ele servia ao comandante celestial dos principados, potestades. As regiões celestiais são comandadas por Deus. Mas aqui eu quero
parar com você para você meditar nisso que eu vou falar com você. Tudo começou através da vida daquela menina, daquela serva, daquela faxineira, daquela auxiliar de cozinha que estava ali ajudando a mulher de Naamã. Aqui eu trago, sabe o que para nós? Muitas das vezes nós não enxergamos o valor devido e aquilo que Deus tem para com a nossa vida através de uma pequena pessoa. Muitas das vezes é mais fácil nós julgarmos, apontarmos, discriminarmos, desconsiderarmos, desmerecer alguém aonde a vitória de Deus pode vir através da vida dela para a minha vida. Quem era aquela moça? Ela era uma daquelas que foi trazida naquela incursão ali do povo da Síria. Então ela era uma escrava ali, ela poderia ter o quê? Um coração magoado, um coração triste, ser uma pessoa amargurada? Não. Mesmo ela servindo na casa de Naamã, ela enxergou dentro dela fé e convicção e disse para a mulher de Naamã assim, olha, se o meu Senhor procurar o homem de Deus que está lá em Samaria, ele vai ser curado dessa lepra. Então as minhas convicções não podem ser embarreiradas pelo momento que eu estou passando. Pegou aí isso aí? Então ela era uma serva, ela não tinha que se entremeter em nada a respeito da vida particular dos seus senhores. Porém, ela agiu por fé, ela não agiu por vista. Ela quando disse assim para a mulher de Naamã, olha, se o meu senhor procurar o servo de Deus, Eliseu, que está lá em Samaria, ele vai ser curado dessa lepra. Então, tudo nessa história começou através da vida daquela pequena jovem, daquela moça. Quem sabe você às vezes espera algo de Deus, de alguém renomado, de alguém engravatado, de alguém que fala e tal. Não, às vezes a pessoa está do teu lado e você está negligenciando a fala de Deus para a tua vida através da vida de um pequeno. Por quê? Porque o pequeno é mais fácil excluir, deletar, discriminar, pré-julgar, não enxergar Deus na vida do pequeno. Sabe qual é o problema de muitos de nós? Nós só queremos enxergar Deus aonde nós queremos, ainda queremos escolher por onde vem a nossa vitória. Não, eu vou escolher ouvir a tal pessoa não, ali é homem de Deus, é homem de Deus. Ele pode ser homem de Deus, mas o que faz ele ser homem de Deus é Deus, não é ele. Então tudo é Deus. Tudo começou através daquela jovem, daquela mocinha lá, daquela auxiliar de cozinha, daquela faxineirinha que estava ali. E ele deu ênfase para o que a mulher dele falou, porque a mulher dele já ouviu da serva, daquela empregadinha, e falou para ele. E depois ele foi até o rei através da fala daquela mocinha. E depois ele foi procurar o profeta. Aí depois o profeta falou para ele mergulhar lá no Jordão 7 vezes que ele seria curado da lepra. Ele questionou, relutou, ficou nervoso. Você acabou de ouvir o texto eu falando. Ele ficou furioso, que ele queria honra, ele queria status, mas Deus ele não trabalha como você quer, como eu quero. Ele trabalha como ele quer, da maneira que quer, quando quer, usando quem ele quiser. Mas ele foi curado. Mas antes de ser curado, ele ouviu quem? O servo dele que disse, Senhor, permita-me uma palavra. Se te pedisse algo muito mais difícil, tu não faria? Ok, faria. Então vai lá dar um mergulho, seja obediente. Então às vezes, Naamã, ele ouviu a esposa que ouviu aquela fala daquela simples serva e ele também deu ouvido àquele servo dele, aqueles que estavam junto com ele. Então, eu aprendo no texto que eu tenho que ouvir mais os pequenos. Eu tenho que dar mais um crédito àqueles que não têm nome, àqueles que não têm divisa, àqueles que não têm renome, àqueles que não têm apadrinhamento, àqueles que não têm uma posição elevada. Porque através da vida de um pequeno, de uma pequena, Naamã foi curado da lepra. O que adiantava ele ser condecorado, comandante de tropa, de exército, ser reconhecido, mas ele era leproso.
Quem sabe você está ouvindo essa palavra, mas a tua conduta, alguma questão da tua vida está leprosa porque você não ouve um pequeno. Ei, os conceitos de Deus, os princípios de Deus norteiam os nossos. O grande para nós, para Deus é pequeno. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. E aquele que quer crescer tem que descer. Então o grande para Deus não é o grande para nós, é o pequeno. E o que para nós é grande, para Deus é pequeno. O que é pequeno para nós, para Deus é grande. Então os pensamentos de Deus não são os nossos, os caminhos de Deus são maiores, são mais altos do que o meu e o seu. Então, será que você não está perdendo a tua bênção porque você não está ouvindo um pequeno? Aquele servozinho humilde. Dê mais ouvido ao pequeno. Às vezes a gente não quer ouvir. Mas tudo começou através da vida daquela simples mocinha. Ela não era uma mulher, era uma moça. Era uma jovem. Uma moça, tradução, jovem. Ela não era mulher. Ela era uma moça, uma mocinha. Ela era jovem. Quem sabe você está ouvindo essa palavra e se perguntou já onde é que eu vou caber no reino de Deus? O que que eu faço? Começa orando, buscando, lendo, meditando na palavra. Quem sabe, através da tua vida, Deus tem um grande investimento. Sabe o que o subtexto aqui, a história me mostra? Que através daquela empregadinha lá da casa de Naamã, sabe o que aconteceu? Fez com que Naamã se convertesse. Você pode imaginar o que aconteceu através da vida de Naamã depois que ele se converteu? Ele falou: verdadeiramente reconheço que não existe outro Deus a não ser o Deus de Israel. Olha só, um investimento através da vida daquela pequena. Às vezes Deus tem um investimento grande na tua vida, mas você está cochilando. Você está bocejando, abrindo a boca sonolento. E não quer viver o que Deus tem para a tua vida. Em outra colocação, muitas das vezes nós não damos ouvido aos pequenos. Ei, para mais para ouvir os pequenos. Pode ser que através da vida de um pequeno, Deus vai te dar vitórias grandes. Porque Deus usa pequeno. Deus usa Davizinho para matar Golias lá, o gigante. Lembra? Tinha homens muito mais preparados. Quando foi separar Davi, ele era um menorzinho lá. Ainda tem algum dos teus filhos? Tem um menor. Um menor. Pegou aí? Ele era uma mocinha. Ouça mais. Ore mais, busque mais, jejue mais, leia a Bíblia, medita na palavra. Em nome de Jesus, e receba essa palavra, em nome de Jesus. A palavra é de Deus. Receba essa palavra. Quem sabe você está com algum tipo de lepra. Eu podia listar tanto tipo de lepra. Lepra no teu casamento, lepra na criação dos teus filhos, lepra no teu caráter. Sabe o que é um caráter leproso? Não vou explicar não, vou deixar para você pensar. Tantos tipos de lepra eu poderia colocar, mas não. Você entendeu a palavra. Através daquela mocinha lá, daquela jovenzinha, que era despojo de guerra ainda, de incursão da Síria, que trouxe ela como escrava. Receba essa palavra. Eu vou orar por cada um de nós nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te exalto, te enalteço em espírito e em verdade. Muito obrigado por essa palavra revelada. Continua, meu Pai, cuidando, limpando toda a lepra, que nós possamos reconhecer aquilo que está leproso em nós para que sejamos purificados e venhamos obedecer e acatar, meu Pai, e enxergar os pequenos, que muitas das vezes nós queremos sufocar, muitas das vezes nós queremos ludibriar e simplesmente deletar, porque não enxergamos valores. Deus, o texto é revelador. Muito obrigado, meu Pai, pela Tua palavra rema que tem vindo de encontro às nossas vidas. Assim eu te louvo e te exalto em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Um beijo no teu coração. Como eu disse, se inscreva no canal. O nome do canal é PR de Pastor Adailto Fonseca Café com Bíblia. Ative lá o sininho. Toda manhã eu gravo pela misericórdia e vai o vídeo para você. Reenvio para o grupo de família, para alguma pessoa. Porque é a palavra de Deus alcançando almas sedentas pela palavra. A intenção maior desse projeto, dessa plataforma, é alcançar almas.
em nome de Jesus, através da palavra. Que Deus abençoe e um beijo no teu coração.